Fala galera, tudo bem? Eu sou o Carlos Gregório Júnior, trabalho no departamento de comunicação do Vasco da Gama e tenho o prazer de ser convidado pela galera da bancada Vasco para falar com vocês um pouquinho da minha história. Cara, na verdade, desde pequeno eu sempre gostei muito de futebol, né? O futebol sempre foi uma paixão que eu tive. E eu cresci vendo jogos do Vasco, aquele timaço do Vasco de 97, que tinha o Juninho, tinha o Pedrinho, o Edmundo, enfim. Então, até o De La Cruz falou quando ele veio aqui na live da capa e falou exatamente sobre isso. Não tinha como não ser vascaíno, né? Aquele timaço do Vasco, jogadores que são ídolos do clube, conquistaram os maiores títulos da história do clube. Então, eu acho que passou muito por isso, né? Por ter crescido numa época que o Vasco era muito forte. É difícil, né? Quando você tem uma paixão e você não pode estar ao lado dessa paixão. Seja ela um time de futebol, seja ela uma amizade, a família, enfim. É bem complicado você estar longe, mas ao mesmo tempo eu não me sentia menos vascaíno do que outras pessoas, porque eu tinha uma paixão dentro de mim, que eu carrego até hoje, e eu sempre procurei nutrir ainda mais essa paixão, né? Para que o Vasco ajudar no que eu podia, né? Comprando produtos oficiais, sendo sócio do clube. Quando o Vasco jogava no Nordeste, eu tinha a possibilidade de ir, eu ia também, não perdia nenhum jogo. Quando não tinha como assistir na televisão, quando a Globo não passava, a TV aberta não transmitia, eu ligava no rádio e ficava escutando no rádio. Então, o primeiro jogo que eu fui, cara, foi um Vasco Corinthians Alagoano, em 2008. Eu lembro que o primeiro jogo foi aqui, não foi lá, e foi 1-1. Mas o time tinha o Wagner Diniz, que era de lá da minha cidade, de Maceió. Tinha o Moraes, que é da minha cidade também. Não foi muito feliz não, cara, a primeira vez não. O primeiro jogo que eu vi em São Januário foi Vasco Vitória, 2008. E foi o jogo que decretou o primeiro rebaixamento do Vasco. E eu vim pro Rio porque pedi o meu tio, eu quero ir pro jogo, eu tenho que estar nesse jogo, eu acredito que o Vasco vai escapar do rebaixamento, eu acredito que o Vasco vai continuar na primeira divisão. Um dia antes da partida eu vim a São Januário pela primeira vez mesmo. Eu tive a oportunidade de pisar no gramado, de tirar foto com alguns jogadores, com o Renato Gaúcho, que era o técnico na época. Fui no salão de troféus, enfim, pra mim era a realização de um sonho. Até hoje, cara, a foto que eu tirei com o Pedrinho, que estava aqui na época, com o Carlos Germano. E assim, lembrar disso agora me faz dar uma voltada no tempo legal, né, cara? Tu vê onde você chegou. E naquela época era só um sonho, né? Assim, era um sonho muito distante. E lembrar desse dia, foi um dia triste, mas que de certa forma é nos momentos de dificuldade que a gente tem a certeza que aquilo é o que a gente quer, né? E realmente a paixão pelo Vasco se tornou ainda maior depois daquele dia, e foi um dos motivos que me fez entrar de vez assim na questão do jornalismo. Fui criado com meus avós, que não estão mais aqui, que é o João e Maria, e eles eram muito velhinhos na época, e eles sempre tiveram um sonho de me ver na universidade. E como eu não era uma pessoa muito confiante como eu sou hoje, então naquele momento eu decidi por eles fazer geografia, que era um curso mais fácil de entrar naquele momento, para poder, nem que fosse a última alegria que eles tivessem na vida, fosse me ver na faculdade. Aí eu entrei e fiz geografia, mas eu sempre, na verdade, tive o desejo de fazer jornalismo. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de esporte. E como eu não consegui ser jogador, então uma coisa que me deixaria mais próximo do futebol é o jornalismo, a comunicação. E aí eu fiz geografia, só que eu fazia geografia ao mesmo tempo eu tocava um blog que eu tinha sobre o Vasco. E era estudando de tarde, e nos outros horários era Vasco, era escrevendo sobre o Vasco, indo atrás de conteúdo para o meu blog. Eu comecei no blog, na verdade era vascãominhapaixão.blogspot.com, eu acho. Se você acessa lá, ainda tem esse blog lá. E aí eu lembro que, no final de 2018, quando eu voltei do Rio para Maceió, eu falei, cara, eu tenho que demonstrar meu amor pelo Vasco de alguma forma. E como eu gostava de escrever, então eu vou fazer um blog. Nem sabia como é que funcionava isso, pra te falar a verdade. Aí eu fiz o blog, comecei a escrever sobre o Vasco, as minhas opiniões, falando um pouquinho sobre as notícias que saíam, eu comentava as notícias. Vamos lá, especulava um jogador no Vasco, eu ia lá procurar a história do cara e contava a história do cara. Foi um trabalho meio que jornalístico assim, porque jornalismo é isso, cara. Eu acho que tem a faculdade, tem a parte da científica, né, da parada, que você vai aprender com os professores, com as pessoas dentro da sala de aula. Mas a prática para mim é o principal. Se você não tiver a prática, você vai ter dificuldade para exercer a sua profissão. Não só o jornalismo, como em tudo na vida, eu acho que é a prática. Enfim, aí eu fiz o blog, aí comecei a fazer entrevistas, na época com a galera da base,
Eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz foi com o Marcelo, que é um zagueiro que hoje está em Portugal, se não me engano está no Sport em Lisboa, se não tiver no Sport está em outro clube. E eu lembro que na época na época tinha Facebook, estava começando, mas o forte era o Orkut, né? E aí eu colocava minhas matérias naquele grupo do Vasco lá, entrevista exclusiva, criava um monte de tópico. Primeiro que os caras excluíam todos os tópicos que eu criava, né? Todos os tópicos que eu criava, os moderadores iam lá e excluíam. E os que passavam, as pessoas achavam que era mentira, que eu estava inventando a resposta do cara. Mas assim, eu nunca usei isso como... Nunca me desmotivei com isso, não. Usava como motivação para seguir fazendo o meu trabalho e buscando mais reconhecimento. E aí eu comecei a fazer entrevistas com os atletas que tinham passado pelo Vasco, que eram ídolos do clube, que estavam na Europa. Eu entrevistei o Souza quando ele estava no Porto. Eu entrevistei o Pablo, que foi um lateral que jogou no Vasco, que estava na Espanha. Entrevistei, sei lá, o Alan Marques, que hoje está no Everton. Entrevistei o Alan quando ele estava no Sub-20. Enfim, tudo isso através do blog. Aí, com o tempo, as pessoas foram vendo que era um trabalho sério e passaram a acreditar. O Net Vasco começou a publicar as matérias também, dando crédito. E aí o pessoal começou a ver um pouco mais do meu trabalho. Foi quando surgiu o convite para eu ir para o Super Vasco. O Elisvaldo Coelho, na época, me chamou, que era o dono do site. E aí eu fui para o Super Vasco e continuei fazendo o trabalho que eu já executava. E eles me deram uma coluna para escrever sobre a opinião sobre o Vasco também. E no Super Vasco ali, cara, foi que eu cresci muito também, porque o Super Vasco era um site muito respeitado, era concorrente do Net Vasco na época. E aí a gente, com o meu trabalho, com o trabalho das outras pessoas, a gente chegou até um momento no final de 2011, início de 2012, o Super Vasco se tornou o site vascaíno mais acessado no ranking do... Eu acho que é a Leste, é o nome do site que mede essa questão de acesso. E aí a gente passou o Net Vasco. Se você for analisar hoje isso, o que significa você ter mais acesso com o Net Vasco, que é o site não oficial mais visto do Brasil e que está do mundo também, não sei como é que está esse levantamento, para falar a verdade. É algo absurdo, assim, e é uma das coisas que eu me orgulho de ter participado desse processo. E na época o Super Vasco tinha uma parceria com o Sol da Vasco, que era um programa de rádio da Rádio Fluminense, Rádio Bandeirantes. E aí eu entrei e foi quando começou realmente a se tornar concreto aquele sonho de vir morar no Rio, né? Eu já fazia jornalismo na época, né? Em 2012 eu comecei o jornalismo, já fazia jornalismo na época, fazia as duas faculdades. E aí em 2013 o Márcio Santos, que era entre aspas, o comandante do Sol da Vasco, me fez um convite para vir cobrir a pré-temporada do Vasco aqui no Rio, em Pinheiral. Aí eu vim com a Carol Canoa na época, a Carol também era de Maceió. Eu vim com ela e aí a gente fez a cobertura e nessa cobertura surgiu o convite para no meio do ano eu vir morar no Rio para cobrir em loco o Vasco, né, a base do Vasco, tudo certinho. Aí eu vim em 2013, eu tava meio que na dúvida de vir ou não, porque eu era muito apegado à minha família, aos meus avós e tal. E aí quando eu voltei da pré-temporada pra minha cidade, cara, eu acho que 15 dias depois o meu avô faleceu. Que era o vínculo maior que eu tinha, porque o meu avô estava lúcido, com 90 e poucos anos já estava lúcido, e a minha avó ela tinha Alzheimer, então a minha avó não lembrava de nada. Então, mas o que me prendia mesmo em Maceió era o meu avô, né? O meu avô era muito apegado a mim. E aí depois que o meu avô faleceu, eu falei, deve ser, tem coisas que ocorrem. Aí eu vim, cara, vim pra cá, meti a cara, no início no Sol da Vasco, cobrindo base, ia pra Itaguaí quase todo final de semana fazer jogo. Não trabalhava no Vasco ainda, né? Trabalhava no Sol da Vasco. E foi um momento legal também, de muito aprendizado, cara. A chegada do Vasco foi em 2014. Na época estava o último ano da gestão do Roberto. E o Márcio foi chamado para colaborar na assessoria, no departamento de comunicação, né? Comandar o departamento de comunicação. E aí ele me trouxe para trabalhar aqui como estagiário. Eu, o Matheus, a Carol veio também, o Daniel também veio, o Daniel Freitas. Enfim, a gente começou a trabalhar no departamento de comunicação do Vasco. E aí eu comecei a acompanhar mais de perto as categorias de base. Já acompanhava a base desde o início, né? Então eu já conhecia todo mundo, então para mim não teve dificuldade nenhuma. Feminino também era um esporte que eu já acompanhava antes do Vasco, então também não tive dificuldade. E comecei também a trabalhar com os outros esportes. Eu acho que tudo é um aprendizado, eu cresci muito em cada um desses esportes. Vou te dar um exemplo do futebol feminino. Quando eu vim lá da minha cidade, em Maceió, eu tinha a mente muito fechada em relação a várias coisas. Em relação principalmente a essa questão de homofobia. Com as meninas no futebol feminino eu consegui aprender a evoluir como pessoa, como ser humano, e me tornei uma pessoa melhor, porque a gente via muitas situações que aconteciam e foi um período que me fez crescer como pessoa. Como profissional, é claro, porque você está no dia a dia, você evolui como profissional, mas como pessoa principalmente. E isso foi também nos outros esportes, a parte do Paralímpico também
você pensar, você começar a entender, ver a vida pela realidade de uma pessoa que tem deficiência, o cara que é cego, o cara não tem acessibilidade para chegar nos lugares, um cadeirante também às vezes tem dificuldade para chegar nos lugares. Então, esse período nos esportes olímpicos foi importante para eu entender, crescer como pessoa, abrir a minha mente em vários assuntos, entender o que é uma cidade grande também, porque eu saí da minha cidade que tinha uma realidade, eu vim para cá com uma realidade totalmente diferente, cresci como pessoa, cresci como profissional, especialmente você entender que as dificuldades elas existem para ser superadas, entendeu? Cara, como torcedor, sem dúvida nenhuma, foi a final da Copa do Brasil, em 2011. Eu fui para lá, teve o jogo, acho que foi dia 7, em São Januário, foi 1-0 o gol do Alexandre. E aí, era meu aniversário dia 3 de junho. Eu tinha falado com meu tio, ó, se o Vasco ganhar o primeiro jogo, você vai dar um jeito de comprar passagem para eu ir para Curitiba. Mas você tem ingresso? Não, isso aí é de menos, eu arrumo, o pessoal do Vasco arruma ingresso e tal. Só que não tinha ingresso, ele comprou a passagem e não tinha ingresso. Fui para Curitiba sem ingresso, só que na época já escrevia pro Super Vasco. Aí eu coloquei lá, na coluna, né, num dia antes de eu viajar. Tô indo para Curitiba sem ingresso, não consegui entrar, eu vou ver lá de fora, no bar, eu quero estar em Curitiba. E aí um cara mandou um e-mail para mim, que vascaíno mandou um e-mail para mim, falando que tinha um ingresso sobrando e que tinha lido a minha coluna e que queria me vender o ingresso. Se eu queria comprar. Eu falei, pô, claro, pô, como é que eu faço para te encontrar? E aí, mano, foi aquele dia inesquecível, né? A gente foi campeão na Copa do Brasil. Eu lembro que no final do jogo choveu granizo também. Cara, um momento que eu não saio da minha cabeça, cara, porque na verdade tava rolando uma parada de ingresso falso, né, naquele jogo. E aí quando eu passei o ingresso na catraca, eu entrei no estádio, cara, eu me ajoelhei e agradeci a Deus. Eu falei, pô, pelo menos não fui enganado. E até eu agradeço não sei o nome dele, eu não lembro, eu perdi meu e-mail antigo. Se ele estiver vendo essa reportagem, pode entrar em contato comigo, que eu agradeço até hoje por ele ter me vendido esse ingresso, por eu ter ido para Curitiba e ter acompanhado aquela final lá. E aí eu voltei para Maceió na quinta, tinha reunião de noite sem voz, na geografia, sem voz. Aí na sexta, deu na minha cabeça, surtei, comprei a passagem para vir para o Rio, era a apresentação de Juninho Pernambucano, aí eu vim também. Então, tipo assim, não sei nem, eu acho que eu pago até hoje essa parada no meu cartão, até hoje eu pago, mas eu vim. Cara, é difícil pensar assim um grande momento como profissional do Vasco, foram tantos momentos, mas assim, eu vou escolher um recente, porque pra mim significou muito, cara, pelo que representou e pelo que foi ano passado no Maracanã, no intervalo, todo mundo cantando assim pra te seguir, a Leste e o Darlan, e porra, ali aquele dia eu fiquei arrepiado pra caramba, porque foi um projeto que eu toquei desde o início, junto obviamente com o pessoal da comunicação, com o apoio do departamento de marketing, mas quando você idealiza uma coisa e dá certo, porque eu tinha certeza que quando eu comecei quando eu iniciei esse projeto que aquilo ia acontecer, entendeu? Não achava que ia ser no Maracanã, claro, mas eu tinha certeza que aquilo ia acontecer porque quando eu conheci a Leste e quando eu conheci o Darlan, eu sabia que o casamento ia ser perfeito, assim. Entendeu? Então, assim, em relação à minha trajetória no Vasco, falar um pouquinho também, eu comecei como estagiário, como você falou, né? E aí eu trabalhei durante 2014, durante todo o ano na base, futebol feminino e nos esportes olímpicos, basquete, futsal e tal, paralímpicos também. E aí em 2015 houve a mudança de gestão e na época o Roberto Garófalo, que entrou junto com o Eurico, me deu a oportunidade de permanecer, agradeço a ele também imensamente por essa oportunidade. E aí na época o Álvaro Miranda, que é um dos filhos de Eurico, estava procurando um assessor para a base. E aí eu fui até ele e falei, Álvaro, pô, conheço a base, se você conseguir me dar uma oportunidade de ficar 1 mês, 2 meses, só para mostrar meu trabalho, eu gostaria e tal, é uma chance que eu queria ter e tal. E ele deu a oportunidade, e aí em 2015 ali eu iniciei a minha trajetória como assessor da base, e fiquei até o final, até a Copa São Paulo de 2018. Só que aí em 2016, o profissional tinha 2 assessores, que eram o Nelson e o Vinícius. O Vinícius saiu para um projeto particular dele, e aí o Garófalo também, junto com o Nelson, me puxaram para o profissional. Então eu era assessor da base e ficava ajudando o Nelson no profissional, e aí, a partir de 2016 eu comecei a frequentar o profissional e tá nas viagens com a delegação, aquela coisa toda. Só que só em 2018 mesmo, assim, eu fui oficializado como assessor do profissional junto com o Nelson, e hoje eu sou assessor do profissional. Só que aí a gente também, cara, para ajudar o clube, eu como vascaíno, eu sempre busco dar o meu melhor para ajudar o Vasco, entendeu? Eu falo sempre, no dia que eu sair de casa para vir para São Januário e não der o meu melhor, cara, eu peço para sair do Vasco.
Porque eu entendo que as pessoas que estão no clube, independente de qualquer coisa, elas têm que entrar em São Januário e dar o melhor todos os dias. Porque muita gente queria estar no nosso lugar. Muita gente queria estar no meu lugar, queria estar no lugar do Nelson, no lugar da galera que está lá hoje. Então, a gente tem sempre que respeitar isso e honrar, né, a tradição do clube, a grandeza do Vasco, entendeu, cara? O Vasco é um clube nacional. Então é isso, é um ponto. Então eu sempre procurei ajudar o Vasco que fosse necessário. Aprendi a tirar foto por conta do Vasco. Eu fiz o curso em Maceió e tal, mas aqui que na prática eu realmente aprendi a tirar foto. Filmar, já filmei fiz bastidor da base na época que eu trabalhava na base, rede social. Cara, já fiz de tudo que eu podia fazer no Vasco. E aí no ano passado surgiu essa oportunidade de fazer essa aproximação dos artistas vascaínos com o clube. E foi aí que iniciou esse, falou da produção musical. Não sei se tanto, não sei se tem essa capacidade para isso, mas eu tenho tentado ajudar no que for necessário, entendeu? Em relação ao Vasco TV, para te falar a verdade, eu nunca tinha passado pela minha cabeça que eu seria repórter, que eu seria comentarista. Eu me via mais atrás das câmeras. Eu já tinha feito algumas produções para a Vasco TV, mas nunca tinha me imaginado assim na frente das câmeras, né? Ano passado o Mário me convidou, falou que eu tinha um conhecimento, eu sabia de tudo, ele queria uma pessoa para reportar na Vasco TV e que não tinha outra pessoa que ele via para fazer isso que não fosse eu, e eu aceitei o desafio, né, cara? Então, eu acho que a gente precisa melhorar muito. Eu não tenho medo de arriscar não, mano. Se tiver para ajudar o Vasco, eu meto a cara mesmo, entendeu? Não tem essa não. O Vasco é a minha vida, né, cara? Aquela música, o Vasco é a minha vida, a minha história é meu primeiro amigo. As minhas maiores felicidades foram com o Vasco. As minhas maiores tristezas também, uma parte delas o Vasco está envolvido. É o clube que me acolheu e que me fez o ser humano que eu sou, entendeu? Eu dei um exemplo aqui agora há pouco sobre como eu consegui abrir minha mente dentro do Vasco. E só foi possível porque o clube me deu a oportunidade, porque o clube acreditou no meu potencial. Se eu sou o que eu sou hoje, assim, as pessoas acham, eu vejo muita gente mandando mensagem no Instagram assim, tu é a minha referência, me inspira na tua história, me inspira na tua luta. Eu fico feliz assim, mas assim, pra te falar a verdade, não entra na minha cabeça que eu vim lá de Maceió e as pessoas assim me têm como referência assim. Eu sei da minha importância, do trabalho que eu executo, mas eu sempre acho que eu posso fazer mais, cara. Eu sempre, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu tô pensando o que é que eu posso fazer amanhã de diferente para melhorar o meu trabalho, para melhorar o trabalho que é desenvolvido pelo clube na comunicação, e melhorar sempre. Se eu puder dar um conselho para as pessoas, é isso, cara, que você não desista dos seus sonhos. Se alguém chegar para você e dizer que você não é capaz, não liga para isso não, cara. Só você sabe do que você é capaz. Obviamente você tem que se capacitar, você tem que correr atrás dos seus objetivos, agarrar as oportunidades, fazer com que as oportunidades aconteçam. E quando elas acontecerem, você procurar aproveitar. É isso, não desiste dos seus sonhos e tem foco. Só você pode fazer você chegar nos lugares que você quer. Eu tinha o sonho de chegar aqui no Vasco, de trabalhar no Vasco, e estou aqui hoje. Tem muito sonho para realizar ainda, mas quem sabe eu não realizo ainda, sei lá. Essa foi um pouquinho da minha história. Quem quiser me conhecer um pouco mais, é só acessar o meu Instagram, @carlosgregjr, mandar mensagem no Twitter também. Eu estou sempre procurando responder todos vocês. Às vezes demora porque é muita mensagem, mas eu respondo todo mundo. Quem me conhece e segue sabe que eu respondo mesmo. E dá uma moral pra galera da bancada Vasco aí. Os caras fazem um trabalho muito maneiro em fotos, agora estão com vídeos também da torcida cantando. Cara, os caras são fera demais. Segue o canal dos caras e também, é claro, segue o Vasco nas redes sociais. Vasco TV, Instagram do Vasco, Facebook, Twitter, TikTok. Acho que tem LinkedIn também. O que tiver do Vasco, segue aí, que é importante pro clube. Valeu? E vira sócio também, que é importante. Seja um gigante.